pensando em cinema, né? Não é o filme com maior orçamento que vai fazer maior sucesso. Essa correlação não existe. Não existe. E não existe da propaganda também. E às vezes é muito comum o cara faz o filme 1, gasta um pouco, aí vai fazer a sequência, tem que fazer mais sucesso, gasta o triplo. Exato. E não dá certo. E não dá certo. Exatamente. Oi, eu sou Daniel Guinesi, sou fundador da Uncover e esse aqui é o Marketing Measurement Talks, o nosso podcast sobre o estado da arte de dados, tecnologia e inteligência artificial aplicados ao marketing. A conversa de hoje foi um pouco diferente. A gente conversou com o Fernand. O Fernand é o CEO da FBIS, mas teve uma carreira inteira em criação publicitária e planejamento. E ele vai trazer para a gente uma visão que vai provocar um pouco a gente que pensa mais em dados, sobre como dados e criatividade estão relacionadas. Foi uma conversa super interessante, a gente falou não só sobre dados, mas sobre criatividade, arte. Eu acho especialmente interessante pro criativo, que está com muito medo de ter seu trabalho substituído por uma inteligência artificial, de entender como que essas ferramentas vão se interagir com o trabalho e transformar a natureza do trabalho criativo. Fica aí com a conversa agora. Bom, Fernando, obrigado pelo papo. Obrigado. Bom, vamos direto para a conversa. Eu li um texto seu recente. Ai, meu Deus. Vamos lá. Que você falou que não existe progresso sem utopia e não existe utopia com algoritmo. O algoritmo é o símbolo do nosso progresso. Quer dizer, do progresso tecnológico, pelo menos. O que você quis dizer com isso? Preciso lembrar desse texto, mas... Ou o que se você fosse interpretar agora também. Melhor até. É que utopia é um sonho, né? É uma coisa que, em princípio, uma utopia é alguma coisa que você se tira de algum lugar muito distante do que você já pensou, ou que as pessoas já pensaram, né? Então, para você ter quando eu fiz esse paralelo, provavelmente eu estava dizendo, se o algoritmo ele tem como missão, né, processar uma quantidade muito grande de dados, portanto de coisas que já foram pensadas, como é que o algoritmo vai ser capaz de processar o que ainda está sendo sonhado, né? Se ainda não virou dado, ainda é um sonho, né? Então acho que talvez é provável que o paralelo seja esse, né? Eu acho que algo que a gente conversa muito, acho que a gente vai falar hoje também, é como dado... Não existe outra forma de você analisar dado ou algoritmo, qualquer coisa, que não seja olhando para o passado, né? Sim. O que ele faz é, em essência, normalizar o passado. Perfeito. Né? Perfeito. E a utopia necessariamente é a fuga. Exatamente. Disso. É um pensamento original na essência da palavra original, portanto, um pensamento novo, né? Exato. O que não significa que não existe... que o novo seja a geração espontânea, né? Assim, o novo, ele é um encadeamento de inspirações atrás de inspirações e, de repente, surge uma coisa nova, mas que tem suas raízes em... Eu não quero chamar de dados, mas em coisas que já foram pensadas ou já foram criadas no passado, né? Não existe um novo puro, só Deus. Só Deus cria do nada, né? Do zero. A gente está conversando com você, eu sei que você tem uma postura mais crítica, mas não necessariamente crítica sobre os dados, porque acho que tem uma visão que muito da discussão sobre utopia e algoritmo é uma visão da hiperemancipação do humano, né? Por isso que até eu estranhei ali do tipo, um dos caminhos para uma espécie de utopia é a emancipação do humano dos processos, dos trabalhos processuais, dos trabalhos repetitivos, em nome de uma sociedade onde a gente vai poder focar na nossa criatividade, nas nossas virtudes, né? Qual que é a sua reação quando você ouve esse tipo de... É super importante essa discussão, assim, e ao mesmo tempo muito difícil de responder com... Eu consigo ter feeling, né? Não consigo ter... É claro, a emancipação do trabalho mecânico, né, é uma coisa que a gente, desde que o homem fez o primeiro instrumento, né, ele vem tentando fazer e o que não significa que ele trabalha menos ou que ele sofre menos, né? Só significa que ele simplificou algumas coisas, mas muitas vezes você percebe, sei lá, o celular, por exemplo, ele te traz uma série de
de vantagens e atalhos e uma série de escravidões novas, coisas que você não precisava fazer e de repente passou a precisar fazer. Né? Hoje eu instalei o novo sistema operacional do meu celular e tem um novo sistema de segurança caso roubem o seu celular. Eu estou tendo que me preocupar também com isso porque existe um celular que, ao mesmo tempo, me permite pagar minhas contas através do banco que está lá. Né? Então, mas tentando responder a essa pergunta, eu tenho dúvida do que é essa emancipação pura, né, sem trabalho, né, ou sem esse trabalho mecânico, né, que às vezes ele também te ajuda a criar na sua cabeça possibilidades criativas. Né? Eu não consigo ver esse sonho meio bem ingênuo, né? Que é o sonho do Vale do Silício. Né? Outro dia eu ouvi uma frase que eu achei legal: o Vale do Silício não é um lugar, é uma ideia, né? É um estado de espírito, é uma energia. Né? Então, mas eu acho um pouco inocente você dizer, não, eu vou emancipar os trabalhadores, as pessoas que têm vidas mais difíceis e tal, para eles se dedicarem. Antigamente a gente fazia, na década de 80, 90, a gente falava de ao lazer, né? Hoje a gente está dizendo as ideias superiores e tal. O que a história do homem vem mostrando é que não é isso que tem acontecido. Né? O que acontece é o contrário, na verdade. Né? Concretamente, né? Macroeconomicamente falando, o que acontece é uma concentração cada vez maior de renda e uma separação cada vez mais brutal entre o trabalho braçal e o trabalho, entre aspas, intelectual, e ainda mais distante o trabalho puramente criativo. Né? Cara, você me falando, eu penso muito sobre esse tema. Tem um texto da década de 40 do Keynes, que é um economista famoso. Sim. Chama As Perspectivas Econômicas dos Nossos Netos. E aí ele fala, quando a gente atingir um certo nível de produtividade, a gente vai ter a emancipação, a valorização do ócio, tal. Isso em 40. E a gente já extrapolou 10 vezes o nível de produtividade. Sem dúvida. E é o que você falou, novos trabalhos surgem, né? Sim. Você agora tem que olhar o seu aplicativo do celular novo. Sim. Eu acho que é isso. Gosto da visão utópica nesse sentido, mas também o que a história mostra não é isso, né? É porque talvez não exista esse lugar tão idealizado de pura criação, quando se falava assim, o ócio ou o ócio criativo, né? Como costumava se falar, talvez não exista, porque não existe também a criatividade sem o trabalho, sem o fazer, sem o making, né? Assim, eu não consigo, pelo menos na minha experiência pessoal, eu tenho uma necessidade quase patológica assim, de fazer para me ajudar a pensar, né? Eu tenho uma certa compulsão para escrever e eu percebo que o escrever mecânico e não inteligência artificial, que é outro tipo de escrever, sem julgamento de verdade, mas o escrever mecânico, hoje em dia no teclado, mas podia ser à mão, ele tem a propriedade, eu acho, de me ajudar a pensar. Né? E é esse pensar que eu acho que existe em mim e que não dá para separar do assunto mecânico. Né? Ou sei lá, sei lá, minha avó, quando ela batia um bolo, né, e ela fazia, quando ela fazia o café, tinha uma coisa do café, né, que você bota o café dentro do filtro, você fica fazendo assim com a colher, enquanto você está fazendo assim com a colher no café, a mente está trabalhando, tá se ajudando ali, o café, o cheiro do café, o mecânico da colher, e aquilo não dá para separar. Né? Não existe a pessoa... O criativo que é puramente mental, meditando puramente abstrato, não existe. Né? Inclusive, para quem já teve experiências lisérgicas mais fortes, você percebe que sem o ritual mecânico, né? O ritual quanto mais, entre aspas, primitivo, muito entre aspas, maior a viagem, ou mais segura a viagem. Né?
Então não existe essa coisa desenfreada, sozinha, pura. Não existe. Pô, isso é super interessante, acho que agora... É que eu acho que a gente está se desviando dos dados, mas... Não, mas eu acho que porque um dos temas que quero discutir hoje é como dados vão impactar o trabalho criativo, essencialmente. Você trabalhou com criatividade, com redação, com sua carreira toda, e achei muito interessante porque as formas... A nossa relação com as nossas ferramentas muda a nossa própria forma de criar, né? Sim, Os processos mentais. E tá se falando muito sobre como a inteligência artificial vai mudar o trabalho criativo, talvez até substituir ele, ou substituir uma parte do que a pessoa faz. Tem pessoas com visões muito otimistas de, isso, você vai ter muito mais tempo para pensar e aquilo é só uma ferramenta que vai acelerar seu trabalho. Sim. Tem outras visões que são de automação quase completa da criatividade. Queria entender como você acha que inteligência artificial, algoritmo, vai transformar o trabalho criativo. Legal. Assim, por experiência vivida, própria, recente, claro, né? Porque essas ferramentas ficaram disponíveis para o comum dos mortais faz muito pouco tempo, eu até agora acho tudo muito, muito inocente, né? O trabalho criativo dessas inteligências artificiais às quais eu tive acesso, né? Do ponto de vista criativo, de imaginar coisas novas e pensar ângulos diferentes para coisas já pensadas e tal. Eu sempre... Todos os exercícios que eu fiz eram exercícios cujo resultado era um resultado para passar de ano, né? Portanto, não criativo, medíocre, né? No sentido etimológico da palavra. Mediano. Mediano, né? Então, mas independentemente disso, então isso me faz pensar, né, de um jeito talvez um pouco radical, que criatividade e esse tipo de trabalho são duas coisas diferentes, né? Mas, por outro lado, eu não quero desvalorizar esse tipo de ferramenta. Aí eu entendo isso como uma ferramenta. Ou esse tipo de recurso, assim como na hora que eu estou escrevendo um texto, ser inteligente, eu olho no Google para checar uma informação, muito mais fácil do que abrir uma enciclopédia, procurar, ler, né? Então a ferramenta me auxilia, mas não acho que é na criatividade. Ela me auxilia no embasamento, no formato, na maneira como eu vou apresentar as coisas, mas na ideia eu acho que ele é simplesmente um apoio. Um apoio como antigamente eu escrevia, hoje eu escrevo no computador e talvez depois eu vou digitar e a coisa vai sair lá e tal. Mas você não acha que essa transformação muda qualitativamente a criação? Por exemplo, até em cima do que você falou sobre a relação... A criatividade ela não existe no vácuo, ela existe no processo, né? Sim. Acho que um designer que usa Photoshop e um que pinta, ou que usa e um que vai usar uma AI... Talvez o processo... não sei, mas o que eu quero te questionar é, será que não tem uma mudança qualitativa no âmago do processo criativo? A provar ainda. Não vi ainda. Não vi. Talvez sim, mas eu não consegui ver. Por enquanto eu consigo ver grandes promessas, né? E discursos inflamados e muito entusiasmantes, né? Mas eu não consigo... É mais ou menos como a experiência do que estava na moda até pouco tempo atrás, que era o metaverso. Você fez experiência, inclusive, comigo uma vez. Você viu, era um dragão pousando em cima de desenho animado, pousando em cima da cabeça de uma pessoa. Mas era um dragão de desenho animado pousando em cima de uma cabeça. Não era um dragão capturando uma pessoa e devorando a pessoa verdadeira na minha frente, né? Então, ainda é desse jeito ainda. É aspiracional. Né? Ainda é um jeito... muito primitivo, assim, muito distante E quando você pega sei lá, quando você vai ler Machado de Assis, ou quando você vai ouvir uma música realmente criativa e tal, você percebe que ali tem alguma coisa que é quase mágico, né? Assim, e é uma sensação. Pode ser que a gente chegue lá em algum momento, mas você percebe a diferença entre uma coisa... uma coisa... bem escrita e uma coisa escrita para passar de ano mediana, assim. Uma coisa que eu acho interessante nessa conversa é
Não existe arte fora de um contexto, né? A arte, na verdade, é o contexto no qual ela é produzida, o que a pessoa quer dizer. E quando a gente fala de arte, criatividade puramente generativa, você está desgarrando ela de uma intenção, você está desgarrando ela de um contexto. É claro, eu tenho dificuldade também de compreender sequer isso como arte. Eu sei que é uma visão, talvez até conservadora, né? Sim. Mas é isso, arte sem intenção, para mim, perde o propósito, porque a mágica que você está falando tá na intenção, tá numa leitura do contexto, tá no que aquela pessoa tá sentindo e vivendo. Na sensibilidade, Na né? sensibilidade, Mas acho que então, assim, tentando simplificar a sua visão, acho que pelo menos por hora você não vê o trabalho criativo, entre aspas, ameaçado por essas ferramentas. O que eu chamo de verdadeiramente criativo, não. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que esse tipo de ferramenta é um excelente mecanismo para julgar o que não é criativo. Uhum. Porque se aquilo que você supostamente tem que fazer de criativo puder ser feito tão bem ou melhor, um pouco melhor, por uma ferramenta, portanto, aquilo que você estava fazendo não é criativo. Uhum. Não deveria ser chamado de criativo. É quase como se a gente estivesse colocando uma régua nova, né? Dizendo assim, olha, se eu peço para um... Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, professora universitária, e ela disse fazer esse teste. Uhum. Né? Então, quando ela dá um tema para uma pessoa desenvolver, ela mesma faz o mesmo tema através de alguma ferramenta de inteligência artificial e dá o prompt, vai sofisticando o prompt e tal, até chegar numa coisa que lhe parece passável. Uhum. E ela confronta isso depois com as redações que as pessoas fizeram. Se ficar muito parecido, a nota é ruim. Uhum. Né? Então, é como se ela tivesse estabelecido uma nova régua. Um novo parâmetro. Um novo parâmetro para julgar. Então, para mim, por enquanto, é assim que eu vejo. É aterrorizante para muita gente, é claro. Uhum. Né? As pessoas têm... E ainda mais quando você vê uma coisa evoluindo muito rápido, você não sabe se a coisa vai evoluir rápido, mas de uma certa forma, ou se ela vai dar um salto que a gente não consegue visualizar. Claro. Então, se a inteligência artificial for capaz de produzir um texto igual ao texto que eu produzi, ou produzir uma imagem igual à imagem que eu produzi, então talvez aquilo que eu produzi não seja criativo o suficiente, ou não seja novo o suficiente. Então E muda o parâmetro do trabalho das pessoas, de todo mundo. E aí as pessoas, algumas vão se sentir muito estimuladas em melhorar, outras vão se sentir, a maioria, né, ameaçadas. Né? E eu acho que são essas reações que a gente está vivendo hoje. Né? Total. Invertendo a questão agora, né? Porque eu perguntei para você onde fica o criativo no mundo de dados. Agora, onde ficam os dados no mundo do criativo? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente trabalha com dados. Eu tenho sempre o cliente sempre tem... Ele quer uma espécie de santo grau. Eu queria que o dado me trouxesse o insight criativo. Né? E aí eu tenho um certo ceticismo quanto a isso. Mas talvez o dado tenha um papel de apoio no criativo. E eu queria... Pensando o que você está vendo... esse trabalho criativo em agências, nos setores de marketing, tudo... Como que o dado pode sim alavancar o trabalho? Se é que pode, na sua opinião. Não, eu acho que sim. Ele pode... eu vou fazer um paralelo que é bem simples. Antigamente, na comunicação, na propaganda, era comum você dizer... você fazer muita pesquisa, essas pesquisas pseudo-etnográficas, né, de pesquisas qualitativas, porque os publicitários, os comunicadores, buscavam o que a gente chamava naquela época, chama até hoje, insight do consumidor. Né? Você já deve ter ouvido essa palavra. Então, você ia lá, e ainda continua se usando. Então, você ia lá e pesquisava, fazia grupos de discussão com consumidores, com pessoas que são do público que você está procurando, buscando um insight. Né? E as pessoas interpretavam muitas vezes a busca do insight do consumidor como uma ideia que o consumidor ia ter ali naquelas discussões, naquelas pesquisas e tal. Nunca nasceu nenhum insight de consumidor. Eu ia perguntar exatamente isso. Nunca. O que nascia era insights a partir daquilo que o consumidor estava dizendo, que geralmente são coisas que você sabe, mas que ele expressa. Né? Eu estou fazendo paralelo com dados mesmo, mas que você expressa. E a partir dali, daquele olhar que você fazia sobre aquelas informações, aquelas pesquisas,
Você criativo, né? Ou quem trabalhava com a marca, tinha um insight. Então, o insight, aquilo era um trampolim para ter um insight. Para mim, estes dados a que você se refere, são dados trampolim também. O que é muito legal. Eu adoro ver pesquisa, amo ver pesquisa. Quanto mais absoluta for a pesquisa, portanto, sem ser amostral, mais interessante. Porque é ali que você vai dar o pulo para ter o insight. Né? O insight não está ali. Né? É muito interessante que a nossa relação com dados, muitas vezes, aquilo ali vai me trazer a verdade e eu vou apostar na verdade. De certa forma, eu vou reduzir o risco. E o que você está falando, pelo que eu estou entendendo, o dado, na verdade, o que as pesquisas trazem, o que as evidências trazem, é uma inspiração, talvez. O dado, ele tem um papel de inspirar a criatividade. Ele não é a inspiração em si, né? Ele é a base para a inspiração. A inspiração é você que vai ter. Que vai ter, né? Mas ele é o gatilho. Uma fagulha ali. Uma fagulha, exatamente, que vai te dizer, pô, isso me fez... Quantas vezes você não teve... não fez... Todo mundo faz associações de ideias totalmente esquisitas, né, na sua cabeça. Fala assim, isso me fez lembrar, e aí você fala uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com aquilo. Né? É isso que o dado também é capaz de fazer. Né? Ou a informação é capaz de fazer, ou a observação é capaz de fazer. Até quando eu trabalho, né, eu sempre falo que o dado, para mim, ele é um bom gerador de hipóteses, mas ele não é um ótimo gerador de respostas totalmente conclusivas. Né? Então, a gente está modelando ali investimento de mídia, a coisa toda. Isso aqui me dá uma hipótese de que se você investir mais aqui. O total conclusivo não vai ter, porque eu estou olhando para trás. Claro, né? O que eu estou falando o histórico está me dizendo que isso é uma boa... isso pode gerar um bom teste. Vamos fazer esse teste. Então, eu acho que o uso mais inteligente de dado é justamente para você conduzir os testes, seja lá do que você quer fazer. Perfeito. Concordo totalmente. Ele é como se ele fosse o seu pré-teste, né? Isso! Ele é o seu pré-teste. Então, assim, eu já pré-testei, o que não significa que o que eu pré-testei vai funcionar. Vai acontecer. Mas vai minimizar os riscos, certamente. Não dá para pré-testar tudo. Não dá para pré-testar, claro, não dá para pré-testar tudo. Mas é meio por isso é tão importante. Porque você sair do nada, né? Eu já me deparei com muito criativo que na hora que ele vai olhar... Se não tiver um briefing, por pior que seja o briefing, por mais básico que for o briefing, do nada não vai sair. É impossível sair uma boa ideia. Do nada. Não existe. Né? O terror da página em branco, né? Exato. Não existe. Não existe página em branco na cabeça de ninguém. Né? Nem de uma criança recém-nascida. Legal. Né? Ela já vem com um monte de coisas, de sensações, de observações e tal, né? Mudando um pouquinho de assunto, tem um tema que eu acho que eu queria falar com você, que toda conversa que eu estou tendo, a gente volta nessa discussão, que é uma discussão sobre tempo. Eu sinto que claro, a cultura se tornou mais impaciente como um todo, né? Talvez isso seja uma progressão histórica, não recente, não sei muito. Talvez a gente sempre tenha sido impaciente, exato, eu não sei. Mas o fato é que essa impaciência, eu sinto que ela impacta muito o trabalho de quem está trabalhando com comunicação, com criatividade, no qual as coisas, às vezes, levam tempo, né? E dado dá uma piorada nisso, porque você tem o dado... Algumas coisas têm um dado imediato e outras não. Eu queria entender... Eu queria que você discutisse um pouco essa relação no trabalho de publicidade, mídia, criatividade, como que o tempo está impactando isso e o encurtamento dos tempos. Esse é um problema, né? Porque a gente está... não acho um problema impossível de resolver, é um problema que a gente está vivendo agora, daqui a pouco a gente talvez evolua para outra coisa, mas a gente está vendendo a ilusão de que um monte de coisa, né? Então, está vendendo a ilusão de que o dado vai, de fato, te dar muito mais certeza sobre aquilo que você vai fazer. É verdade, mas a gente está vendendo uma coisa que não é verdade, acima disso, né? A gente está te vendendo a ideia de que a inteligência artificial vai poder mecanizar, né, ou automatizar um monte de processo. É verdade, mas quem já fez imagem numa ferramenta de inteligência artificial sabe o tempo que demora para você acertar o prompt, tem que zerar de novo, depende do banco de dados que as imagens vão pesquisar, fora
todas as questões de direitos e tal, mas não é simples, né? Então, assim, então, a gente está vendendo a ilusão de que é mais rápido e mais exato, né? E é porque a gente está vendendo essa ilusão. É mais rápido e mais exato, mas a gente está vendendo uma ilusão exagerada, né? Então, e isso é um problema para a qualidade do trabalho criativo, sem dúvida, né? Porque quanto mais você pressiona... Eu não acho que exista trabalho criativo sem pressão do tempo, né? O tempo é um fator importante que, inclusive, em muitos casos, ele é um catalisador da criatividade. Né? Se a gente não entender isso, a gente entendeu pouco de criação, né? Assim, as contingências, as dificuldades, inclusive a dificuldade de dinheiro, de espaço, de ar-condicionado, de tempo, de tudo, são estimulantes para a criatividade. Sim. Né? Assim, se você tiver... Isso é mais velho que o mundo. Né? E pensando no consumidor, assim, eu digo isso porque nosso trabalho, né, a gente trabalha tentando medir retorno de comunicação, tudo, até de um trabalho criativo, e existem coisas que geram respostas imediatas, Certo. existem coisas que geram respostas não imediatas. As imediatas sempre são mais fáceis de medir. Sem dúvida. Só que aí isso pode mudar os incentivos do que você está criando e o que você está produzindo. Você sente essa pressão pelo que gera reação imediata e a gente deixar de trabalhar, e como que isso acontece? Claro, e aí é próprio do sistema, né? O sistema, e aí não é por causa dos dados ou por causa da inteligência, é porque o sistema capitalista no qual a gente aposta e, né, apesar de todos os seus defeitos, mas é um sistema que exige performance o tempo inteiro, né? E performance é uma coisa que é uma medida de tempo, né? É você ter a melhor resultado no tempo mais curto. No menor tempo. Não existe performance sem tempo. Né? Que interessante. Eu tendi a discordar do que você falou agora, mas talvez seja uma coisa natural. Muita coisa que a gente acha que é nova, eu gosto de conversar com você aqui, muita coisa que a gente acha que é nova, talvez a gente perceba que só seja como sempre se trabalhou. É isso. Porque qual que era a minha interpretação? Quando eu culpo os dados, diferente de você. Eu falo, para mim a culpa é um pouco dos dados, porque se você usa um dado que vai medir uma coisa que você faz para o longo prazo, um trabalho de marca, uma campanha, tal, se você usa um dado que só privilegia o curto prazo, você vai estar trabalhando só para ele. Se você conseguir trabalhar um dado que vai entender que isso tem um impacto e que você vai trabalhar para aquilo, Mas, ao mesmo tempo, o que você está me falando talvez não seja o dado, talvez a gente vai estar... Se tem uma métrica mais de curto prazo, o ser humano vai escolher essa métrica de curto prazo, você acha? Acho. A tendência vai ser, porque como performance é um fator de resultado no tempo, né? Não é só de resultado, né? Nem só de tempo. Né? Então, é claro que se o tempo for menor... Né, quanto menor for as unidades de tempo para você mensurar o resultado, mais fácil vai ser. Então, você vai ter uma tendência natural para fazer isso. Mas eu queria... não sei se tem diretamente... Posso divergir um pouquinho? Assim, olhando um pouquinho criatividade... existem muitos tipos de criatividade, né? Então, também é uma ilusão, tentar totalizar, né? E dizer, olha, criatividade é dependente ou não de dados ou de contexto e tal. Criatividade é uma coisa tão vasta, tem tantas formas de criatividade que isso é muito reducionista. Eu acho que se a gente não olhar para a criatividade como uma coisa complexa... Né? Coisa que eu acho, inclusive, que as inteligências artificiais e o hype das inteligências artificiais não fazem, tendem a olhar isso de um jeito simplificatório, né? Esse para mim é o erro, é o que faz a coisa ficar meio pueril, na minha opinião, pelo menos no que você lê e tal. A gente não vai conseguir ter um olhar sobre criatividade inteligente, assim. Mas se a gente tentasse colocar dividir tudo todos os grandes artistas que nós conhecemos, né, que todo mundo conhece, existe, na minha opinião, assim, talvez 2 perfis de artistas, né? Um artista que é o artista conceitual, né? Que é o artista que é capaz de
conceber muito rapidamente, né? Por isso que eu lembrei disso, muito rapidamente coisas novas, né? E tem um artista chamado experimental, né? Que é o artista que leva muito tempo, né? Medita muito sobre o que ele está fazendo. Tá? E tem uma diferença interessante, vou dar 2 exemplos. Então, o Picasso, ele era um artista conceitual. Então, você olha para a obra do Picasso, ela é vastíssima, enorme, com milhões de estilos, formatos e técnicas as mais distintas possíveis e tal. E sabe-se que ele produzia, né? Vamos botar entre aspas, porque é uma produção artística, né? Mas produzia o que ele produzia muito rapidamente. Então, ele rabiscava num guardanapo e tal, ele fazia... Mas mesmo as pinturas mais sofisticadas e tal, elas eram... Tinha muito teste e tal, mas você for ver a quantidade de esboços de Guernica que ele já fez, mas todos estão em museus, né? Todos custam milhões de dólares e tal. Então, o Picasso era um artista conceitual, né? Então, para ele, o que ele buscava ali, né, era o novo pelo novo e era muito pouco experimental. É claro que quando você olha a obra dele como uma obra, a obra inteira, todas as obras dele como uma obra, você percebe que tem progressão. Tem uma progressão, portanto, a obra dele é experimental, mas as obras deles eram conceituais. Eu vou dar um outro exemplo. O Leonardo da Vinci, né? Ele passou a vida inteira pintando a Mona Lisa. A vida inteira. A Mona Lisa, que é a obra mais emblemática dele, morreu com ele... quer dizer, ele morreu com ela no cavalete no quarto dele, no castelo lá na França, onde ele morreu. A vida inteira ele continuou retocando a Mona Lisa. Né? O Leonardo da Vinci era um artista experimental. Né? Então, tanto era experimental, e aí é um truque, né? Tanto era experimental que o Leonardo da Vinci, às vezes, não assinava, porque enquanto eu não assinei, eu não terminei. O Picasso, ele assinava tudo e numerava. Ele era tão obcecado pela finalização, não era só pelo dinheiro, né? Claro, o dinheiro também tem, mas ele era tão obcecado por finalizar, terminar, o conceito está criado e tal, que ele assinava e dizia, essa é a obra tal, né? Ele fazia o opus dele, né? Então, sei lá porque me veio à cabeça isso. Hoje, assim, até o Sam Altman, o cara da OpenAI, eu vi uma frase dele hoje, que ele fala, a única coisa que é um diferencial que a gente consegue quase todo mundo ter é o comprometimento de longo prazo com uma data. Porque ele falou, os mercados no geral, com longo prazo, desculpa. Fala, os mercados no geral estão sempre olhando para o curto e se você consegue, apesar da pressão de curto, se comprometer com uma meta de longo prazo, um objetivo, uma ambição de longo prazo, você consegue arbitrar em cima disso. Legal. Inteligente. Que eu acho que hoje ele está colhendo frutos talvez de uma visão que não... E eu até ia te perguntar em cima disso, do tipo, você acha que no mercado, quem está atuando criativamente, tem lugar para o criativo experimental ou é o reino dos criativos? Sim, então, é por isso que eu trouxe o exemplo. Conceituais. E eu estou simplificando muito, porque tem milhões de outros tipos entre esses, né? Que são aparentemente dois jeitos diferentes de fazer, né? O Van Gogh, por exemplo, ele muitas vezes ele pintava a óleo, né? E ele gostava de produzir os seus próprios pigmentos com a própria terra que ele pintava. Então ele ia lá na montanha. Para pintar o quadro da montanha, ele pegava um pedaço da montanha. Essa era a visão dele, né? Então, o meu pigmento, o pigmento que eu vou utilizar para pintar a montanha é o pigmento que está na montanha. E era tinta óleo, ele muitas vezes jogava no alto, botava para fora de casa e tal. O Cézanne também fazia isso. E deixava maturando. E ele falava, os quadros precisam respirar a natureza que eles pintam. Né? Então... E essa é uma outra visão, né? Uma outra visão da criatividade. Eu só lembrei disso, é importante falar, mas eu acho que existem as duas coisas e muito mais coisas, assim. Né? E certamente quando você fala de construção de longo prazo, e é por isso que a palavra experimental é importante, porque
teste sobre teste, sobre teste, sobre teste, por isso que é experimental. E experimental tem que ser de longo prazo. Você não consegue fazer uma pesquisa de uma vacina em uma semana. Não, e se consegue, você não está experimentando, né? Você não está experimentando. Necessariamente. Exatamente. Então, mas existe também espaço para o conceitual. Então, quando você... e funciona, tem resultado. Né? Eu acho que assim, até empreendendo e trabalhando, para mim, administrar essas duas pressões é o desafio da minha vida, eu considero. Porque se você não trabalha para uma visão mais experimental de longo prazo, você não está construindo, na minha opinião, nada que tenha muito valor. Perfeito. Só que se você olhar só para isso e não para o curto, você não sobrevive até lá também, Claro. né? E você precisa responder a pressões. Então, conciliar o tempo, esses dois tempos isso é super importante. E na vida agora, voltando para a Terra, assim, né? Saindo desses Olimpos aí. Mas se você olhar para o criativo publicitário mesmo, você percebe que ele tá o tempo inteiro nesses malabares, né? Do conceitual, do experimental e tal. E você percebe, é muito fácil você perceber, você consumidor agora, não profissional, a pessoa percebe quando o trabalho que está ali na frente dele, aquele estímulo comercial, publicitário que está ali, ele percebe, ele talvez não qualifique dessa maneira, mas ele percebe quando é conceitual ou experimental no sentido mais pensado, mais elaborado e tal, ou ideias geniais de curto prazo. Né? Usando um paralelo comum, assim, a gente fala muito da economia de creators hoje, né? Então, que é de repente, essa pulverização de trabalhos criativos na mente de milhares de pessoas muito criativas e tal. É claro que o trabalho que vem dali, na sua maior parte, é um trabalho conceitual, se eu tiver que qualificar o tipo de criatividade que vem ali. Ou quando um humorista faz um repente, também né? É conceitual. O que pode te fazer rolar de rir muito mais do que a piada super elaborada, cheia de encenação e tal. Não, o resultado, ele pode vir dos dois lados, né? Mas, então pode vir do trabalho... Não, e capturar a coisa do momento é uma genialidade. É uma genialidade. É uma genialidade também. É tão genial quanto o trabalho experimental de longo prazo, né? E eu acho que precisa... Então... sei lá por que a gente está falando isso com inteligência artificial, mas eu acho que essa complexidade do trabalho criativo ela é importante de ser pensada. Para mim, assim, tudo isso começa quando a gente fala sobre tempo, porque todo o trabalho que é automatizável por inteligência artificial, de mídia de performance, dessa coisa toda, eu acho que minha opinião, por causa da forma como a gente mede as coisas com imediatismo, criou-se uma atenção, na minha opinião, sobre um pouco além da conta, nos estímulos que geram respostas imediatas. Só que o resultado total é pior, na minha opinião, porque você deixa coisas que geram ganhos de longo prazo, que tem valor no longo prazo. Construção de marca até, esse tipo de construção de uma narrativa, de uma relação mais profunda com o consumidor. E aí você fica sempre que nem um hamster correndo precisando, tá sempre respondendo ao momento, fazendo um monte de coisa. É o influencer que precisa postar todo santo dia, porque assim que ele não postar não tem mais nada, não tem uma audiência, né? E eu acho que a gente viveu um momento, em parte por causa de algoritmo, em parte por causa de dado, que gerou uma pressão pelo investimento em curto prazo muito grande, e até o que a gente tenta trabalhar é como que a gente consegue medir esse valor de longo prazo para a gente trabalhar um pouco para ele também. Interessante. Eu não tenho resposta para isso, porque eu acho que o curto prazo também é importante, né? E sempre foi. E é isso que eu acho que para mim a mensagem que eu mais tiro daqui, que para mim era uma coisa tão nova, para você falar, cara, essa é a natureza. O curto prazo, ele sempre... a gente tem uma propensão, porque ele é mais seguro, né? Você consegue ver. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Tá aqui. Então não é tão novo isso, né? Talvez é mais natural. Mas mesmo o trabalho conceitual, né? Ele só se torna valioso criativamente no tempo. Né? Então, assim, porque é na avaliação é porque hoje, 100 anos depois, que a gente olha pro Basquiat, né, que também pintava assim, né, e diz assim, nossa, né,
que loucura o que esse cara fez. Né? Total. Então também tem um fator tempo até no que é feito rápido. Né? Claro. Você tem uma espécie de maturação necessária, né? Que eu acho. Agora, o trabalho publicitário é um trabalho... É só para também tirar um pouquinho essa mistificação um pouco do trabalho criativo na propaganda, né? Que eu acho também um pouco exagerado. Né? Eu acho que assim, o trabalho publicitário é o trabalho criativo na propaganda ou na comunicação. É um trabalho que tem um objetivo concreto, mensurável, ou pelo menos esperado e tal. E é esse que motiva você trabalhar para a comunicação. Então, curto prazo ou longo prazo, pouco importa. O que importa é o resultado que te fixam. Né? E nenhum profissional de marketing vai te dizer nunca, nem hoje, nem há 20 anos atrás, daqui a 20 anos eu gostaria que a minha marca fosse líder de mercado. Não existe essa... Daqui a 20 anos ele vai estar em outro lugar e a marca talvez também. Então, é natural que exista essa pressão. Parte do papel de existir o trabalho criativo publicitário é responder às coisas que estão acontecendo, ao zeitgeist, à temperatura do momento, né? E acho que é parte da natureza do trabalho. Agora, você quer ver uma coisa que é louca? Desculpa, eu não sei como... Estamos acabando já. Tá. Não, é que eu queria falar, isso é importante, assim. O que tem também com relação ao tempo, que eu acho que é importante, é um encurtamento cada vez maior da janela que você tem para comunicar. Perfeito. E isso é importante. Né? E esse é um desafio extraordinário, por causa da, obviamente, extrema distração das pessoas e a quantidade de estímulos que elas recebem e tal. As pessoas interrompidas o tempo inteiro, tem pouco tempo disponível para qualquer tipo de mensagem, publicitária ou não publicitária, qualquer tipo de mensagem. E isso é um desafio criativo extraordinário. Né? Assim, você contar uma história em 30 segundos, quando a televisão já era enorme. Né? Tenta contar uma história em 30 segundos assim, falando para você. É muito difícil eu te contar uma história. E eu não vou te contar uma história em 30 segundos, porque eu vou gostar de te contar a história, então eu preciso de mais de 30 segundos. Agora, imagine em 5, né? Imagine em 3 segundos. Né? Então, e isso eu acho que a inteligência artificial, pelo menos o que eu já vi até agora, não é capaz de resolver. A condensação extrema. Né? Ela é capaz... Quando você... Eu já fiz testes assim, resume esse negócio, esse texto em... Ele faz um resumo sem criatividade. Ele faz um resumo, mas sem criatividade. Se você pede pro ChatGPT fazer... Pode falar uma marca aqui? Pode. Você falou também, né? Você vai resumir a Procura do Tempo Perdido do Proust em um parágrafo, ele vai fazer, mas vai ser muito ruim. Muito ruim. Se você pedir pro Chico Buarque fazer, ou pro Caetano Veloso, ele vai fazer um maravilhoso e que vai te transmitir aquilo. Então, isso eu acho que a inteligência ainda não entendeu. E a inteligência, essa aqui consegue. Isso requer interpretação, eu acho. Perfeito. Porque uma coisa é você compilar informações, outra coisa é você interpretar o coração da coisa, né? E ele não interpreta, né? Não. Ele compila. Né? Exato. Eu acho que ele até tenta... ele dá a sensação que ele está interpretando. Né? Ele muda, né? Ele muda um pouco e tal. E dependendo se você souber lidar bem com ele vai dar umas arrumadas na coisa, né? Mas esse desafio da comunicação cada vez mais comprimida, porque as pessoas... Esse é um desafio que eu acho muito, muito superior ao desafio de trabalhar com inteligência artificial e tal. Isso, para mim, é um problema. É um problema de sociedade, né? Porque as pessoas têm pouco tempo, o tempo tem valor, as pessoas estão muito distraídas e a comunicação depende de algum tipo de concentração, né? Total. Fernand, tô adorando o papo. Pra gente concluir, queria te fazer... Qual que você acha que é a maior mentira do marketing? A maior mentira do marketing... Mas que a gente... algo que o marketing é mentira, né? Não, deixa eu... Por definição. Não, deixa eu reenquadrar, reenquadrar. Qual que é a maior mentira que a gente se conta enquanto setor de marketing e que é uma coisa que a gente já devia talvez ter abandonado como crença?
que existe vou falar uma coisa, muitas coisas, mas aqui me ocorre agora é que existe uma correlação entre investimento e resultado. Acho que não existe essa correlação. Né? Existe uma correlação entre ideia e resultado. Entre dinheiro e resultado, eu acho que ela não existe. Né? Então, ou ela existe não do jeito que a gente pensa. Né? Quanto mais eu investir, ou quanto mais eu insistir... Se eu fizer uma campanha mais cara, ela vai me gerar mais resultado. É o desafio de todo marqueteiro. Ele diz assim, eu tenho este dinheiro. Eu já ouvi isso 1 milhão de vezes do cliente. Ele diz assim, eu tenho tanto. É muito menos geralmente é sempre muito menos do que alguma coisa que ele gostaria. Então é muito menos do que o meu concorrente principal, é muito menos do que eu tinha no ano passado e tal. E ele sempre vai te colocar ali como desafio, dizer assim, como é que eu consigo ter o mesmo resultado que ele tem com mais dinheiro? E aí a sua resposta sempre vai ter que ser... Com mais dinheiro. Ou com mais, o certo deveria ser com mais criatividade. Né? E a sua resposta automática é assim, não dá. É aquela coisa, né? Não é pensando em cinema, né? Não é o filme com maior orçamento que vai fazer maior sucesso. Essa correlação não existe. Não existe. E não existe na propaganda também. E às vezes é muito comum o cara faz o filme 1, gasta um pouco, aí vai fazer a sequência, tem que fazer mais sucesso, gasta o triplo. Exato. E não dá certo. E não dá certo. Exatamente. E a quantidade de filmes de baixo orçamento que são sucessos extraordinários, e o contrário, é muito comum. E na propaganda também. Na propaganda também. Então, acho que talvez a mentira que a gente tem que se curar, né, é que essa correlação ela não é tão... Para um. E isso é importante para quem trabalha com mídia, né? Total. Porque o mídia pura, a pessoa que pensa... que não tem um olhar lateral, né, para as outras disciplinas, para a criatividade e tal, ele vê uma correlação direta entre quantidade de dinheiro investido e resultado. Né? E se não tiver o conteúdo ali... Essa resposta ela provoca muito a forma como a gente mensura a relação mensura resultado, né? Porque no fundo o input é o quanto você investiu, né? Total. Porque, teoricamente, ele é um proxy de quanto você alcançou as pessoas e tal. Mas o que você está falando assim, o como você alcança é mais importante do quantas você alcança. Exatamente, exatamente. Não adianta alcançar. Ainda mais hoje, que as pessoas estão o tempo inteiro muito distraídas. Total. Né? Então, é muito... A gente... Sabe que o nosso grande desafio, até que a gente vai fazer uma conversa agora sobre isso, é como incorporar o elemento qualitativo numa avaliação de resultados, né? Porque a gente já viu R$1 gasto com bom criativo dá um resultado, R$1 gasto com mau criativo dá outro resultado. E eu preciso treinar o modelo em cima disso. Pois é. E é um pouco do que a gente está trabalhando. E a dificuldade é o que é bom e o que é mal. Exato. Criativo. Oferir. Né? Porque isso não é... E tem 1 milhão de modelos, né? E que analisa segundo a segundo, em que momento você tem que fazer o quê. E de repente alguém tem uma ideia que é totalmente disruptiva, que não tem absolutamente nada a ver com aquela lógica e faz sucesso. O que aconteceu ali? Total. Né? É difícil. Bom, Fernando, super obrigado, adorei o papo. Obrigado, Dani. Acho que o público vai adorar essa conversa. Legal. Valeu. Valeu.